crendo que Deus não está somente operando, mas Deus já operou. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Ainda que com gemidos, ainda que com dores, ainda que as nossas palavras não possam explicar, mas cada lágrima que desce dos nossos olhos estão sendo colhidas pelo Espírito Santo, estão sendo apresentadas ao trono de Deus, e isso tem muito valor para o Senhor nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 11, irmãos, pode ficar sentado em nome de Jesus. Depois eu vou convidar os irmãos a ficar em pé, mas no momento os irmãos podem ficar sentados. Versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus contra as suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, entramos em Tua palavra, Deus querido. E Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que fala mais um pouco conosco nesta noite, Deus querido. Aleluia. Ensina-nos, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a crer a cada dia na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a compreender os Teus mistérios, ó Deus querido, e extrair, Senhor, tesouros escondidos na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu peço mais uma vez ao Senhor, acrescenta-nos, ó Deus querido, fé em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos hoje falando de fé. E existe, se não me falha a memória, 3 tipos de fé. A fé que nós vamos falar neste momento não é qualquer uma fé. A fé que eu vou falar neste momento é a fé individual dos servos de Deus tem diante de Deus. E a fé, como nós já lemos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Glória a Deus. Ou seja, se eu espero alguma coisa de Deus, é porque eu tenho fé. E quando eu espero algo de Deus, é porque ainda eu não alcancei. E quando eu tenho fé, eu tenho a convicção que eu terei sucesso, terei a resposta para aquilo que eu estou esperando de Deus. Aleluia, glória a Deus. A fé, ela me leva ao sobrenatural. Aleluia. Me leva ao surreal. Me leva aonde o homem não imagina que eu posso chegar. Deus santo.
O versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então o escritor também diz que ter fé é acreditar que o universo foi criado por Deus, que o visível, aquilo que nós vemos aos nossos olhos, veio do invisível, ou seja, de Jesus. Aleluia, Deus. Se não me falha a memória, João diz ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor para todos. Glória. Então todas as coisas vieram do invisível, de Jesus. E somente com os olhos da fé nós conseguimos enxergar isso. Somente com os olhos da fé nós conseguimos enxergar que todas as coisas estão sob o controle do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu pergunto para a igreja nesta noite: como nós temos mostrado a Deus que nós temos fé? Como nós temos mostrado a Deus que nós acreditamos na sua promessa? E muitas vezes mostrar a Deus que nós acreditamos, provar para Deus que nós acreditamos em sua palavra, em sua promessa, não é fácil. O próprio Abraão, para ser chamado o pai da fé, ele passou uma experiência com Deus. Foi chamado a sair do lugar de onde vivia com seu pai e peregrinar a uma terra que ele não conhecia e nem mesmo ainda tinha visto. Porém, ele saiu pela fé e foi para o lugar onde Deus ainda iria mostrar. Deus Santo. Pela fé, ele teve o seu filho, Isaac. E pela fé, um dia, ia oferecer o seu único filho, no caso, o filho da promessa, oferecer o seu filho a Deus. E quando ele estava para imolar Isaac, Deus diz a Abraão: não faça tal coisa, porque agora eu sei que você crê em mim. Aleluia. Então muitas vezes, para mostrarmos a nossa fé para Deus, em algum momento nós teremos que sacrificar-nos. Nós iremos ter que até mesmo perder. Mas isso fez com que Abraão hoje tivesse o seu nome no livro dos heróis da fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Deus Santo. Obteve o bom testemunho. Andou com Deus. E já não era mais, porque Deus o tomou para si. E assim também será conosco se nós perseverarmos em andar com Deus. Deus vivo. A igreja será arrebatada e levada aos céus, ao encontro do nosso Senhor
e Salvador Jesus. Aleluia. Mas é tudo pela fé. Amém. Olhando com os olhos da fé. Oh, glória. Porque muitas vezes algumas pessoas deixam a sua fé esfriar. Porque eu sei que as lutas surgem. Eu sei que as dificuldades na caminhada vão surgir. Porém é preciso olharmos com os olhos da fé. Aleluia. E tem momentos, irmãos, na nossa vida que a nossa fé ela é provada. Todos nós já passamos por um momento, eu acredito, que a nossa fé foi provada. E a decisão que muitas vezes nós tomamos é até mesmo parar, desistir. Muitas vezes a vontade é retroceder. Só que olhando com os olhos da fé, Aleluia. não dá para viver sem Jesus. Deus Santo. Não dá para caminhar sem Jesus. Oh, Espírito Santo. Não dá para ficar sem Jesus. Oh, Deus Santo. Às vezes eu passo situações na minha vida, até hoje, que muitas vezes a vontade é, como ser humano falando, a vontade é desistir. Só que eu fico pensando, primeiramente, na minha salvação, segundo, na minha família, e também na igreja, que é os irmãos. Eu fico pensando, será que eu irei sentir novamente a presença de Deus? No mundo eu não vou sentir a presença de Deus, porque a luz não combina. Deus Santo. Deus não habita no mundo. Então lá não é o melhor lugar de refúgio. Lá não é o melhor lugar de esfriar a minha cabeça. Mas é aqui na casa de Deus. Aleluia. É aqui com os irmãos. E o que me faz acreditar nisso? Primeira, é a fé salvífica. A fé que eu acredito que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Aleluia. E depois a fé que o Espírito Santo implanta no meu coração, em acreditar no sobrenatural. E assim poder viver o sobrenatural diante da presença de Deus. Então quero convidar os irmãos nessa noite também para estar entoando um louvor a Deus. Os irmãos, se puderem ficar de pé em nome de Jesus, Amém. por gentileza. Glória a Deus.